Hoje a gente finaliza essa parte aqui de oco e okoi, certo? E finalizamos a parte das figuras gráficas de reversão. Aí na próxima live a gente já entra na parte das figuras gráficas de continuidade de movimento. Provavelmente hoje é terça, né? Quinta-feira acho que dá pra gente abordar retângulo, bandeira e a flâmula. E no sábado dá pra gente terminar a borda triângulo e pivô, que são bem parecidos a explicação deles, tá? Aí a gente já finaliza as figuras gráficas, tá? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar então o oco, que é o ombro, cabeça, ombro, e o okoi, tá? Que é o ombro, cabeça, ombro invertido. O oco vocês vão identificar ele sempre no topo, né? E o okoi sempre vai aparecer no fundo, tá? Vamos lá. Oco é uma figura gráfica de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Como se forma o oco? O oco é formado por três topos, onde o topo do meio, que é chamado de cabeça, né, ele é maior, ele é mais alto que os outros dois topos, que é considerado o ombro, né, e dois fundos paralelos entre si. Só para vocês fazerem uma analogia, né, olha para o ombro de vocês, certo? Aí vocês já vão mais ou menos já ter vai fazer como que fala? Uma assimilação, né, mental do que é um oco, tá? A gente tem o ombro, né? Os dois ombros, direito e esquerdo, e a cabeça fica mais alta. Tá? Acho que por isso que eles acabaram dando essa denominação para o padrão. Os topos 1 e 3 costumam se formar na mesma linha de preço. Tá? Deixa eu só mostrar aqui. A mesma linha de preço é essa aqui, tá? Fica meio que na mesma altura. Tá? Os dois fundos tendem a serem na mesma linha de preço também. Uma pequena inclinação é aceitável. Tá? Os dois fundos estão aqui, tá? Eles também são paralelos entre si. Ligando um ponto no outro forma uma região de simetria, tá? Forma uma região de simetria. Os dois fundos são conhecidos como linha do pescoço. Deixa eu mostrar aqui. Esses dois fundos aqui, ele é conhecido como a linha do pescoço, tá? Por que a linha do pescoço? Porque é esse ponto que tem que ser rompido para validar o padrão, tá? Se em tese, como que fala? Essa linha do pescoço não tiver rompida, você não tem a validade do padrão. Tá? Porém, conforme a gente for fazendo as explicações abaixo, vocês vão perceber que a gente tem a possibilidade de operar nesse ponto aqui. Ó, tá? É a mesma explicação que eu passei para o topo duplo e fundo duplo, aplica aqui também. Aí você tem a possibilidade de operar nessa segunda, no terceiro topo aqui, certo? E também pós o rompimento, tá? Nós que estudamos o GF já tem uma visão um pouco mais abrangente. O pessoal geralmente aguardaria romper para poder entrar após rompimento, tá? Ou eles aguardariam voltar, né? Aqui fazer o pullback, né? Que é o reteste da região, para poder fazer a entrada, tá? Então eles perderiam. Ó, a gente do GF tem a possibilidade de entrar aqui uma, né? Duas pós rompimento, tá? Aqui vai iniciar a correção. A gente já também tem leitura para fazer a entrada para a próxima vela. E no que aconteceu o pullback, você faz mais uma entrada. Então, só nessa movimentação aqui, ó, a gente faria o quê? 4 entradas, enquanto o pessoal faria uma só. Tá? Tem mais possibilidades, né? Mas isso aí vocês vão alinhando com o tempo de tela de vocês e conforme vocês vão absorvendo as informações que eu estou passando.
tá? Vamos lá. O rompimento da linha do pescoço, ele valida o padrão. Aqui tem um exemplo. Gente, eu coloquei esse exemplo aqui porque eu peguei um print da internet. Eu não estava achando exemplo de oco em região macro de jeito nenhum. Hoje tá difícil, viu? Aí eu acabei pegando esse padrão aqui para esse exemplo, né? Só para colocar aqui como para ligar as informações, né? Ó, a gente tem um topo aqui que foi rompido por esse mais alto, certo? E tem um mais baixo. Então nessa linha aqui a gente tem os dois ombros, né? Aqui em cima tem a cabeça e aqui a gente tem os dois fundos, tá? Que perceba que ele não está simétrico, ele está ligeiramente inclinado. Então essa inclinação não tão acentuada, ela é aceitável, tá? Se a inclinação fosse mais aqui assim, você já desconsideraria, tá? O que acontece aqui, ó? Aqui esse tipo de análise é para o pessoal que faz entradas a longo prazo, tá? Ó, rompeu, certo? Rompeu o quê? Rompeu a linha do pescoço aqui com alto volume, certo? Então a gente já tem, né, que todo rompimento com alto volume valida a leitura para a próxima vela. Aqui no caso, eles fazem a interpretação seguinte, que como tem o foco no longo prazo, né, após esse rompimento, provavelmente a pessoa entraria aqui, deixaria o stop loss aqui em cima, certo? E alguns deixam a entrada aberta e vai surfando, tá? Outros vai deslocando a entrada, tá? Fechou essa vela e coloca o stop loss aqui em cima, que faz a abertura aqui da entrada, né? Vai mudando, tá? Até chegar no ponto de reversão. Provavelmente a pessoa surfaria até nessa velinha aqui, ó, que sinaliza a fraqueza e uma provável correção do movimento, tá? Nós, no caso aqui, a gente faria a nossa entrada após validação nessa vela, certo? Vamos lá, reversão. Deixa eu só ver se entrou alguém aqui. Reversão. O padrão oco, ele costuma aparecer após uma tendência de alta, onde o mercado tenta fazer novas máximas, porém lhe falta forças para romper o domínio de venda, oferta no passado recente do gráfico. Aqui eu coloquei um exemplo que tenta representar aquela situação, tá? Porque aqui deu maior trabalho para achar esse exemplo aqui, viu? Que eu quase não estava tendo, o mercado está meio lateral. Ó, percebo aqui atrás ó, que a gente tem uma região de acumulação, certo? O que aconteceu? Ó, tentou romper, voltou, tentou romper, voltou, certo? Então aqui, ó, nesse ponto aqui para cima, nesse ponto aqui para cima, tá? A gente tem um domínio de venda, né? Que no caso também é conhecido como domínio da oferta, tá? Que aqui predomina a oferta. Então por isso que aconteceu o que? Formou o padrão. Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem. Ó, fez um ombro, fez a cabeça, fez o segundo ombro e o que aconteceu? Desceu, foi embora, tá? Por quê? Ó, perceba aqui atrás, ó. Aqui a gente tinha deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui a gente tinha uma tendência de baixa, certo? O que aconteceu aqui? Essa movimentaçãozinha aqui de alta, ela rompeu a linha de tendência de baixa, certo? Se ela rompeu a linha de tendência de baixa, a gente já tem que ela uma impulsão. Aqui que ela fez, aqui atrás já tinha uma região de topo, né? Ela trabalhou o topo, rompeu de novo, aí ela fez o que? Ela fez uma micro tendência de alta, certo? Porém, aqui em cima ela não teve força para romper essa pequena acumulação e desceu de novo. Ou seja, vinha de uma tendência de baixa, aqui aconteceu a correção
certo? No meio aqui, mais ou menos, dá o que aqui? Dá uns 50%, né? Aqui, ó, perceba que nos 50% dessa tendência da impulsão de baixa, aconteceu a correção de alta, formou um padrão muito forte de reversão, que é o oco, tá? E aí o que aconteceu? Voltou para fazer a movimentação de baixa, tá? Sempre, assim, tudo que eu passei lá atrás para vocês, vocês vão utilizar, vão fazer a aplicação nessas leituras, tá? Aqui, ó, rompeu, já tenho, aqui ó, rompeu, então já tenho que aqui vai começar uma impulsão de alta. Porém, eu tenho uma trava aqui, sempre observar as regiões de travamento, tá, gente? Tem uma trava aqui, ela tentou, rompeu de novo. Então, ela continuou a movimentação de correção dessa impulsão de baixa. Chegou nos 50% aqui, não conseguiu romper, desceu. Tá? Aí ela continua, vocês lembram lá, né? Aqui no caso é para baixa, né? Impulsionou, corrigiu, retornou, né? Impulsão, retorno, né? Até mais ou menos nos 50%, e continuidade, né? Então ele impulsionou, ele fez a correção aqui, certo? Até nos 50% da impulsão de baixa, né? Ou retorno, que dá o RRC, né? E depois ele continua a movimentação anterior, tá? Ele vai continuar espelhando essa movimentação aqui, tá? Ou 1, 2, 3, né? Perceba que aqui forma um pivô, só que numa área maior, tá? Numa esfera de análise macro, tá? Vamos voltar aqui em cima que tem mais informação. Ó, deste modo, acaba por formar uma espécie de topo triplo, onde o topo central é mais alto que os outros, caracterizando-se a cabeça. Tá? Se observar bem, perceberá que o padrão oco consiste na formação de um pivô de alta que não conseguiu ser validado. Espera aí, vamos por partes aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, ele fez um... Aqui não conseguiu, certo? Aqui subiu. Porém, o que aconteceu? Ele tentou de novo. Ele não conseguiu romper essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha de resistência aqui atrás, tá? Ó, impulsionou, corrigiu, não dá 50% aqui, mas corrigiu um pouco e já desceu, tá? Ó, perceba que ela testa essa região aqui de reteste ali, tá bem na abertura dessa vela de força aqui, ó, esse comando aqui de baixo, tá? Subiu, aí chegou aqui de novo e não conseguiu, ele desceu. Então aqui a gente tem, deixa eu tirar aqui essas marcações. Ó, desse ponto aqui, que rompe, né? Você tem ó, impulsão, correção e tentou impulsionar de novo. Então, você tem 1, 2, 3 ou A, B, C. Tá? Ele tentou fazer o padrão, não conseguiu, aí ele desce. Tá? Vamos lá. Ó, e, consequentemente, ocorreu a movimentação inversa. Quando acontece a movimentação inversa, ele vai fazer o que? Ele vai fazer um pivô de baixa, confirmando a formação do oco. Aqui, eu percebo aqui. Ó. Ó, desceu, tentou corrigir de novo, ele morre aqui também nessa região aqui dos pavis, tá? E torna a descer, certo? Essa é a leitura do padrão, tá? O oco ele é confirmado após um fechamento abaixo da linha de suporte que liga os dois fundos. Portanto, a confirmação é dada pelo rompimento da linha de pescoço. Tá? Aqui no caso, aqui como ficou eu falando para vocês, eu não consegui achar um modelo bonitinho, tá? Mas perceba que ó, aqui eu tenho a ligação seria desse fundo com esse fundinho, esse pedaço aqui que foi rompido. Tá? Então ó, rompeu, essa vela aqui rompeu, tá?
adquirir a leitura para put aqui nessa vela, certo? Mas a hora que a gente entrar na parte das projeções, eu vou dar mais explicações aqui sobre essa situação, tá? Fatores que aumentam e potencializam o padrão. O volume acima da média, acompanhando o candle responsável pelo rompimento da linha de pescoço. Ó, aqui, perceba aqui o seguinte. Ó, esse candle grandão aqui, ele rompeu, certo? Só que ele não está com alto volume. Tá? Aí, ó, bem aqui na linha de fechamento dele, já tem um fundo aqui, ó. Tá? Sempre ficar atento com isso. Então aqui já sinaliza que ele não teria força para tá descendo, ele teria que estar com um volume grandinho. Tá? Fechamento da vela do rompimento abaixo da mínima do fundo anterior, visto que agora haverá topos e fundos descendentes. Eu vou explicar isso aqui na imagem mais abaixo que está melhor retratada. Tá? Micro oco. Como o nosso foco é em OB, temos que concentrar nossa atenção em microoperações. Acho que vocês já viram falando que o padrão fractal ele valida a formação de uma microfigura gráfica, né? Então aqui ó, a gente tem o Candle 3, certo? Candle 4. Então aqui ó, o Candle 2, né, 3 e 4 que você vai analisar. Ó, o Candle 2 ele forma um primeiro ombro, né? Perceba aqui que o pavio desse aqui está mais alto que o do candle anterior, né? Então você já tem a cabeça, e esse aqui está mais baixo, você tem o segundo ombro, formando o micro padrão do oco, tá? Aqui tem uma exemplificação, eu deixei aqui para mim fazer a explicação para vocês aqui na live, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para me explicar. Ó, identificou que formou um padrão. Eu tenho uma micro tendência de baixa, certo? Ó, aqui, peraí, deixa eu só mostrar aqui. Ó, fez uma pequena acumulação, certo? Essa vela aqui, ó, rompeu, então ele tem daqui para cá tem uma microacumulação, certo? Mas o que, que aconteceu? Ó, aqui já fez uma nova microacumulação, vocês estão entendendo? Aqui, ó, nesse pedaço aqui, ele fez uma microacumulação de novo, tá? Porém, ó, perceba aqui o seguinte, ó, você tem uma distribuição, aconteceu participação pública, fez uma nova acumulação. Aqui ele vai ter que romper para cima ou para baixo, certo? Ele vai ter que romper para um dos lados, tá? Aqui em tese a gente não teria essa vela ainda, então você como não sabe para que ponto ele vai, você vai fazer a análise com o passado recente do gráfico. Qual que é o passado recente do gráfico? Essas velas aqui anteriores. Tá? Ó, aqui a gente tem as seguintes informações. Ó, essas duas velas aqui, ó, elas formam uma indecisão do mercado, tá? Ou dupla posição, por quê? Essa segunda vela vermelha, ela fechou dentro do pavio do anterior, tá? E a vela, eu coloquei aqui, ó, VF é vela de força, tá? Eu coloquei essa aqui como vela de força, por quê? Porque ela rompe, é a vela que sai da indecisão, tá? Então a primeira informação que você tem, olhando para o passado recente do gráfico, aqui, ó. Ela saiu da indecisão, então a minha vela de força. Aqui, logo em seguida, eu tenho um lote solitário. Essa velinha aqui é meu lote solitário, tá? Porque eu tenho uma sequência de velas vermelhas e eu tenho só uma vela verde aqui no meio, certo? Aqui fez uma correção, né? Nessas duas velas aqui fez a correção, essa aqui validou a correção. Porém, não teve força para subir, eu tenho o aparecimento da minha terceira vela, certo? Com o fechamento da minha quarta vela, essa vela aqui, a segunda vela, é uma vela de força porque ela rompe essas três velas aqui, ó. Ou melhor, ela engolfa, né, essas três velas aqui, certo? Porém, se você perceber, ó,
Ela não subiu porque ela fechou, né, paralelamente com a abertura da minha primeira vela de força, tá? Se ela fechou na abertura da vela de força, sinaliza que ela não tem força para subir, tá? E ó o volume aqui, ó. Tô com baixo volume, certo? Perceba aqui, analisando os dois volumes, que você já tem uma discrepância de esforço e resultado aplicado aqui, certo? Então você já tem uma leitura de put para essa vela aqui, no caso. Mas não vamos focar aqui agora. Eu só estou fazendo essas explicações para você entender o porquê aqui ficou verde, tá? Por que essa vela ficou verde. Vamos lá. Fechou a terceira vela, desceu a quarta vela. Ó, percebam que a quarta vela é uma vela de força por si só, porque ela é um comando de baixa, tá? Porém, ó, perceba aqui, ó, ela fechou, ó, ela testou aqui e retraiu. Essa marcação que eu fiz aqui, ó, perceba que aqui é uma vela de força. Essa marcação que eu fiz aqui, eu fiz na abertura da vela de força. Se ela retraiu na abertura da vela de força, nesse ponto aqui, significa que ela não tem força para descer mais, tá? Mesmo ela sendo uma vela de força. Então ela vai subir. Ó, perceba aqui o volume, ó. Ó o volume dela. Está decrescente em relação ao anterior. E assim, para ele validar essa vela de força, ele teria que estar crescente aqui e o EX teria que estar verde, tá? Para validar a minha leitura para put na próxima aqui já de cara, certo? Mas não, ele está em anomalia de esforço e resultado. O que acontece? Mas eu sei que essa vela aqui por si só ela é muito forte, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aguardar no caso seria a quinta vela, né? A quinta vela, se ela abrir e ela dar um pico de vela, né? Eu tenho minha leitura para retração, tá? Aqui no caso teria a leitura de retração. Por quê? Porque aqui, ó, a vela 3 e 4, elas formam uma taxa dividida, tá? Perceba que aqui a junção das duas eu tenho uma divisão de taxa. E ó, a quinta vela, ela nasce, ela desce um pouquinho, provavelmente ela nasceu e já deve ter subido. Só que a corretora coloca esse paviozinho pequenininho aqui só para enganar a gente, tá? Então você sempre tem que ficar atento. Ela abriu, provavelmente ela abriu nesse ponto aqui e já deu um pico de vela. Ela dando um pico de vela, você tem a leitura para put nesse ponto, tá? Por causa vamos lá para as confluências. Você tem micro tendência, tá? Essas duas primeiras velas aqui, a 3 e a 4, né, ou a primeira e a segunda vermelha, elas formam uma micro tendência de baixa, certo? E com o fechamento da quarta vela, você tem aqui você tem a taxa dividida, e desse ponto para cima você tem um domínio de venda. Então, só que você já tem 4 confluências, tá? Aqui o volume ele não está validando, certo? A entrada para continuidade, tá? Por causa ele tem essa discrepância aqui de tamanho, tá tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui no eixo está mais gritante ainda a fraqueza da movimentação, tá? Aqui você teria uma leitura para put, se a vela abrisse e desse um pico de vela para cima, certo? E você teria uma leitura para cá, se essa vela, essa quarta vela, ela fechou travando aqui na abertura da vela de força, certo? Você tem essa confluência. Você tem a questão do volume, né? Sinalizando a fraqueza. Você tem duas confluências para cá, tá? E a questão da abertura, abriu, desceu, você joga para cima, tá? Teria 3 confluências para cá e umas 4 ou 5 confluências para put. Perfeito? Nesse ponto. Vamos para aqui tem as. Peraí, deixa eu só ver quem que tá. Aqui tem. Coloquei 2 macetes. Tá. Aqui sempre quando vocês identificarem a formação do oco, tá? Que eu esqueci de falar também, ó. A confluência para put aqui também é a questão do oco, tá? Você tem o ombro cabeça, então você tem 6 confluências validando put e só 3 validando cal, tá? Tem que pesar essa análise, certo?
Primeiro macete é fazer a entrada sempre em pullback, retração para a mesma vela. Sempre aguarda ela abrir, dá um piquinho de vela, tá? Aí você entra ao contrário. As figuras gráficas tendem a ser padrões muito fortes de validação da reversão. Tá? Então, sempre quando vocês identificarem a figura gráfica em relação ao padrão de candlestick, vocês priorizam aqui, ó, essas duas velas aqui, elas formam rara mid baixa, certo? O padrão de reversão, né, de topo, é numa região aqui, que a gente já explicou que é uma vela de força, certo? A abertura dela é um ponto de defesa muito forte, até porque essa vela, a segunda vela não teve força para subir e a terceira corrigiu. Então aqui a gente tem uma região de simetria ou uma micro-região de resistência, certo? Porém, percebo que com o fechamento da quarta vela, você tem a formação de dessa vela aqui, você tem a formação de uma, salvo engano, o conjunto dessas três velas, acho que é a estrela da manhã, salvo engano, tá? Porém, percebo que elas formam também um oco, né? Em nano-região. Entre o padrão de candlestick e a figura gráfica, prioriza a leitura da figura gráfica, tá? Porém, aí entra aquela questão que eu passei. Tá? Você tem toda uma estrutura para put, certo? Porém, tem a questão do travamento aqui também, ó, tá? A abertura da vela de força, né? Então sempre tem que fazer, pesar as informações, tá? Espera aí só um pouquinho. Projeção. Após a confirmação de um oco, que no caso aqui é o rompimento da linha do pescoço, tá? A projeção será a altura da linha do pescoço até a cabeça, tá? Vamos lá. Ó, esses dois pontos aqui, são os dois fundos, certo? Elas formam a linha do pescoço. Então vocês vão fazer o quê? Ó? Vocês vão marcar uma linha horizontal nas duas e vai traçar uma linha vertical desse fundo, certo? Até aqui na cabeça, tá? Na ponta aqui do candlestick, certo? Então aqui você tem você tem a projeção do preço, tá? Nesse ponto. Se a linha do pescoço for rompida com um volume de negociação acima da média, este é um indício de uma reversão de tendência mais forte, tá? Esse aqui é um ponto que já foi explicado acima, a questão de observar a vela que rompe, a linha do pescoço, mais o volume, tá? Aqui é interessante essa informação, porque essa segunda parte aqui, ó, que forma, deixa eu marcar aqui. Essa segunda parte aqui que forma que valida, né, o segundo ombro, se vocês observarem, ele forma um pivô de baixa, certo? E como geralmente ela vai ser formada na linha do primeiro ombro, tá? Aqui a gente já tem, aqui vai formar um padrão de candlestick, né, ou melhor, aqui vai formar um padrão de fractal de 5 períodos. Sabendo dessa informação, você já tem validação para entrar para a quinta vela, certo? Após a confirmação do padrão de fractal de 5 períodos nesse ponto, tá? Por isso que eu falei lá em cima que a gente não entraria só pós o rompimento, a gente teria a oportunidade de trabalhar aqui também, tá? E é justamente por causa disso, ó. Perceba aqui, ó, impulsionou, corrigiu, vai buscar a correção geralmente a 50% da pernada de impulsão, certo? Ou a pernada 1 do pivô, né? Pernada 2 é a correção, vai dar início, aqui ela não vai ter força para romper essa marcação e vai dar início à pernada 3. Já de posse dessa informação e aqui vai estar aparecendo o padrão fractal de 5 períodos, você já tem a validação para entrar. Por quê? Porque ela tende a buscar esse fundo, tá? Todo topo, pelo princípio da atração, né? Todo topo busca um fundo, certo? Então você tem esse espaço aqui para estar trabalhando. Perfeito?
Vamos lá. O pivô de baixa, ele confirma a perda da linha do pescoço e pode desencadear um movimento de queda. Nesta perda, a área da linha do pescoço dá-se uma ótima oportunidade de venda. Tá? Aí que, o pessoal costuma observar esse ponto para fazer as entradas a longo prazo, né? Aqui sim, bora para a aplicação prática. Ó, aqui, depois que vocês treinarem os olhos, vocês vão identificar que nesse primeiro exemplo aqui, visualmente a gente tem a identificação de um oco, tá? Nessa imagem aqui a gente tem a identificação de um oco, tá? Aqui a gente já tem puxa a linha do pescoço, tá? Que é esse fundo, né? Esse fundo aqui, mais esse fundo, a gente tem a linha do pescoço, certo? Ó, perceba aqui o que eu falei ali em cima sobre a questão do pivô aqui. Ó, tem a formação do pivô, certo? E ele está se formando na onde? Ele está se formando na região do primeiro ombro, tá? Está se formando aqui na região do primeiro ombro. Ele não teve força, ó, quarta vela, terceira vela apareceu o fractal, certo? Você tem leitura para essa vela, perfeito? E aqui uma coisa interessante, ó. A vela que rompeu a linha do pescoço, tá? Ó, aqui no volume da corretora, perceba que ó, em relação às velas anteriores eu tenho um alto volume, certo? Aqui ele está maior que a maioria das 4 últimas velas aqui. Então eu tenho um volume maior que as velas anteriores. E no Waze eu tenho um volume aqui, ó, muito maior que todas as velas anteriores, tá? E ele está em anomalia de cor, validando que eu tenho uma vela de força, até mesmo porque ela rompeu todas as mínimas anteriores, tá? Então eu teria uma leitura gritante aqui para put na próxima vela, certo? Aqui nesse exemplo aqui, vamos lá, aqui a gente já projeta o preço, tá? Ó, perceba aqui que ficou meio apagado, mas eu tenho a linha do pescoço, certo? Eu puxo aqui de baixo até aqui em cima, tá? Eu coloquei na linha do pavio dessa vela que origina a cabeça, tá? Depois da live vocês vão estudar nesse material que vocês vão pegar bem, certo? Ó, aqui perceba que a gente faz a replicação dessa projeção. Aqui a gente tem a projeção do preço, certo? Que é dessa linha aqui até aqui em cima. A vela rompeu, minha vela de rompimento. O que eu vou fazer? Eu vou projetar do fechamento dela até aqui embaixo. Então aqui, nesse ponto aqui, seria a minha... deixa eu marcar aqui. Aqui seria meu ápice de até onde o preço poderia estar descendo, tá? Então, com base nessa informação, eu teria duas entradas para put aqui, certo? Teria entrada para essa e entrada para essa, tá? Aqui replicamos a linha vertical, a posicionando após a vela de rompimento, e temos até mais ou menos onde o preço poderia estar chegando. Tá? Então, isso aqui seria a projeção do preço, certo? Então, a gente explicou ali em cima, né? A gente abordou o padrão oco como reversão, certo? Abordou ele em micro-região e abordou também a questão da projeção dele, tá? Na região mais macro, certo? Vamos para o segundo ponto agora, que é a questão do Okoi. O Okoi é uma figura gráfica de reversão que sinaliza a mudança de tendência de alta para baixa. O Okoi é formado por 3 fundos, onde o fundo do meio, que é a cabeça, certo? É maior que os outros 2 fundos. Né? Igual eu passei um exemplo para vocês fazerem
a dedução, né, ou a assimilação, é só olhar para os lados, né, que você já vai constatar ambos os ombros seu, certo? Você já faz a identificação com o padrão gráfico que a gente está estudando, tá? E dois fundos paralelos entre si. Os fundos 1 e 3 costumam se formar na mesma linha de preço. Aqui perceba que o fundo 1 e fundo 2 eles costumam formar na mesma linha de preço, porém uma leve inclinação entre eles é aceitável. Tá? Os dois topos também são formados na mesma linha de preço, que os dois topos eles são formados nessa mesma linha, certo? E também é uma leve inclinação, tanto para cima quanto para baixo, entre os dois é aceitável. Os dois topos são conhecidos como a linha do pescoço, certo? Ligando o ponto 1 com o ponto 2, né? O topo 1 com o topo 2, você tem a linha do pescoço. E o rompimento, que é o rompimento nesse ponto, ele valida o padrão. Aqui a gente tem uma exemplificação, certo? Vou mostrar aqui, ó. Tem uma estrutura de baixa, né? Chegou aqui, ela já começou a não fazer a correção e aqui ela subiu, tá? Então aqui a gente tem esse fundo é mais alto que esse fundo, certo? E esse fundo aqui, ele é mais, melhor, esse fundo aqui, ele tá acima do fundo do meio, tá? Aqui você tem o primeiro ombro, né? Aqui ele já ficou mais saliente, você tem a cabeça, e aqui você tem o segundo ombro, tá? Aqui percebam, deixa eu tirar aqui essas. Perceba aqui, ó. Sempre quando acontecer esse padrão, tanto no topo quanto no fundo, ele vai mudar a tendência que vinha. Vinha a tendência, ela fez tipo uma espécie de uma lateralização aqui e rompeu para cima, tá? Aí vai dar início a uma nova movimentação, tá? Aqui a nossa referência aqui da linha do pescoço, ó, é esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó. Eu tenho topo 1, topo 2, essa vela aqui, minha vela do rompimento. Ó, perceba ali que o volume dela está maior que os anteriores, e ali também está maior que a vela anterior, tá? Sinalizando a entrada forte de compradores. Tem leitura para ficar na próxima. Perfeito? Reversão. O padrão Okoi costuma aparecer após uma tendência de baixa, onde o mercado tenta fazer novas mínimas, tá? Porém, lhe falta forças para romper o domínio de compra, demanda no passado recente do gráfico. Deste modo, acaba por formar uma espécie de fundo triplo, onde o fundo central é mais alto, ali no caso é mais baixo, tá? Que os outros, caracterizando assim a cabeça. Se observar bem, perceberá que o padrão Okoi por que Okoi? Porque é o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Consiste na formação de um pivô de baixa. Vamos lá, deixa eu mostrar essa explicação aqui primeiro. Ó, impulsionou, tentou corrigir, não teve força, desceu de novo, tá? Então aqui você tem a formação de um pivô de baixa, certo? Tem gente que consideraria aqui de cima, tá? Eu levo em consideração os fractais, tá? Para me contabilizar as movimentações do pivô, certo? Não teve força, né, para seguir adiante. O que aconteceu? Ele começou a movimentação contrária, tá? Ele começou a fazer ó,
impulsionou, né, ou rompeu essa linha dessa micro LTB, certo? Então aqui a gente já tem que é uma impulsão de alta. Tentou corrigir, porém aqui eu percebo que ela trava e forma um padrão de candlestick em cima dos números redondos, certo? E tentou subir de novo, tá? Então aqui com essa como que fala? Ó, impulsionou o movimento 1, né? Movimento 2, daqui fazendo a reversão para dar início à movimentação 3, você já tem que está se formando um pivô de alta, tá? Não conseguiu ser validado e, consequentemente, ocorreu a movimentação inversa, que é o pivô de alta, confirmando a formação do OCOI. O OCOI é confirmado após um fechamento acima da linha da resistência, que no caso aqui está essa velinha aqui que confirma, que liga os dois topos. Portanto, a confirmação é dada pelo rompimento da linha de pescoço. Fatores que aumentam e potencializam o padrão. É o volume acima da média, certo? Aqui eu marquei, tá? Essa seta aqui é da vela que rompe. Ó, perceba que aqui ó, ele vinha contido, começou a crescer e aqui ele está maior que as. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Maior que as 5 últimas barras de volume, tá? Fechamento da vela do rompimento acima da máxima do topo anterior, visto que agora haverá topos e fundos crescentes. Aqui, ó. Ó, essa máxima do rompimento ele fechou acima da máxima anterior, certo? Então aqui você pode usar, ó, reverteu, né? Confirmou, validando a reversão, certo? E validando também a formação do padrão OCOI. Tá? Ele valida aqui também, ele valida também a formação do pivô de alta. Tá? Então, com base nessas informações, você teria leitura para a próxima vela. A micro OCOI. Mesma explicação do oco, tá? Do micro oco. É com base, como o nosso foco é em OB, temos que concentrar nossa atenção em micro operações. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui eu tenho a vela 3, a vela 4, tá? Com o fechamento da vela 4, eu tenho aqui a formação do ombro-cabeça-ombro em micro-região. Aqui eu tenho o oco, aqui eu tenho a cabeça, o pavio aqui é a linha do pavio, tá, gente? Você leva em consideração, tá? Esse pavio aqui está mais baixo que o anterior, e a abertura desse aqui está mais alto que deixou o pavio, né? A abertura dele está mais alto que o pavio aqui da terceira vela, então eu tenho meu segundo ombro, tá? Validando o padrão e validando a leitura para cá uma próxima vela, certo? Aqui tem algumas exemplificações. Deixa eu só tirar um zoom aqui um pouco para me explicar. Ó, vamos lá. Ó, aqui nesse fundo, a primeira informação que você tem que analisar para validação da reversão, perceba que o fechamento dessa vela está simétrico com a abertura dessa, tá? Formou um harami de alta, certo? Por isso que a próxima vela seguiu o fluxo de alta. Essa é a primeira informação. Com o fechamento da quarta vela, que é essa vela que eu marquei a seta preta, todas as setas pretas estão na quarta vela, tá? Ó, perceba que o fechamento aqui da quarta vela, ó, aqui é a leitura do volume, tá? Eu tenho o volume aqui da terceira vela, como ela já tá verde, né? Ele está maior que a da anterior, certo? Então significa o quê? Que quebrou um ciclo, né? E está dando início à nova movimentação. Então esse volume aqui no volume da corretora está maior que o da anterior, que o volume vermelho, porque ele está me sinalizando a ignição da movimentação de alta, certo? E como aqui, ó, aqui geralmente vocês lembram, né, que eu tinha falado já várias vezes, né? Como ele começa a ficar decrescente, porque ele vai estar sinalizando uma correção de uma impulsão anterior, tá?
Então, com base nesses dois volumes, tá? Esses dois volumes aqui, nós já temos que essa movimentação de baixa aqui era uma impulsão, tá? E aqui ele vai começar uma correção, ou seja, ele vai buscar um ponto para fazer pullback, tá? Aqui agora, vamos lá. Então aqui a gente já tem essa informação inicial, e aqui, ó, essas duas barras de volume, veja uma segunda estando decrescente, ela valida a leitura de cálculo próxima, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um novo ciclo, certo? E aqui de imediato eu não tenho nenhuma região de travamento, tá? Ó, essa vela aqui, a quarta vela no caso, ela é uma vela de força porque ela rompeu esse pavio e ela rompeu como fala, a abertura dessa vela passada, tá? E ela deixou a intenção de alta. O que validaria a minha entrada para a próxima vela aqui? Eu tenho, ó, com o fechamento dessa segunda, a quarta vela, eu também tenho uma micro tendência de alta, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho validando a minha entrada para a quinta vela, que no caso é aqui, tá? Eu tenho o volume, né, validando o fluxo, tá? Eu tenho, ó, aqui o volume aqui também está crescente no Waze, sinalizando a entrada de compradores. Eu tenho um topo a ser buscado, segundo a confirmação. Eu tenho aqui que aconteceu eu tenho uma micro tendência de alta, certo? Terceira confirmação. Eu tenho que essa quarta vela, ela é um comando de alta, quinta confirmação, e ela também é uma vela de força por ter rompido o pavio da vela anterior, tá? Ele também é uma nova posição e uma nova alta. Então aqui eu tenho mais 5, 6 confluências validando a leitura de cal para quinta vela. Eu percebo aqui que ela nasce simetricamente e ela dá um piquinho de vela para baixo. Se vocês analisarem aqui, ó, ela veio testar essa linha do pavio, a defesa do pavio ali. Deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Ó, viu? Ela abriu, deu um pulinho nessa linha aqui do pavio, né, que aqui tem um posicionamento de compra e subiu, tá? Então aqui essa é a nossa primeira observação. Aqui no segundo exemplo, ó, formou o padrão, né? Fractal de 5 períodos, automaticamente você já tem um oco. Aqui no caso é o okoi, tá? Que é no fundo. O que acontece? A quarta vela está muito fraca, tá? E essa daqui, ela expirou dentro do domínio de venda, certo? Então aqui, assim, em tese, eu não teria uma leitura para cal nessa aqui, tá? Por causa do domínio aqui. O que acontece? Eu aguardaria a próxima vela se movimentar, tá? Percebam que ela, aqui no caso, é a quinta vela, certo? Ela rompe, né, esse topo anterior, tá? Bem como esse aqui atrás. Então ela passa a ser uma vela de força e ela me deixa o pavio acima, né? Ela é uma nova posição, uma nova alta, e ela me deixa a intenção de alta aqui também, que é o paviozinho aqui em cima, certo? Aqui em tese eu não teria uma leitura, né? Aqui é para cal, tá? Porém, ó, aqui nela eu já tenho um volume crescente, ó. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Ó, aqui perceba que em relação à vela anterior, ó, ela começou a crescer, tá? Então aqui eu já tenho uma validação da força dessa vela, mais uma confluência. Aqui no que ela nasce negativa, tem a possibilidade de jogar para cima, tá? Vamos aqui para esse último exemplo. Ó, no último exemplo, o que aconteceu? Ó, essa vela aqui rompeu, certo? Essa marcação fez o padrão fractal, porém a quarta vela é fraca também, tá?
E perceba aqui ó, que o volume aqui no eixo está muito baixo e está sinalizando a entrada de venda, tá? A quarta vela, né? Quinta vela, ela abre, testa a marcação e retrai, tá? Ó, essa situação aqui, quando vocês tiverem marcados, igual nesse caso aqui eu tenho essa marcação, certo? De simetria de pavio aqui, tá? E coincide com 50% dessa vela, tá? Que pode ser interpretado como uma vela de força aqui. O que acontece? Você tem uma vela fraca aqui, tá? E baixo volume. Você vai observar a movimentação inicial. Perceba que ela abre, desceu só um tiquinho, provavelmente esse paviozinho aqui embaixo é a própria corretora que deixa, tá? Aqui eu acredito que ela deve ter nascido, já ter dado um pico de vela lá em cima, testando essa marcação, certo? No que ela faz o teste, se for dentro dos 15 segundos iniciais, você tem leitura para retração. Por quê? Porque o volume está validando a fraqueza dessa movimentação e está te sinalizando aqui, o eixo está sinalizando a entrada de compra, não, de venda, tá? A concentração de vendedores nessa região aqui, tá? Nessa vela. E daqui para cima você tem o domínio de venda, tá? Beleza, essa explicação inicial, mas não era isso que eu queria explicar, tá? Vamos lá. Só passei um bizu para vocês observarem. A explicação que eu quero passar é do fechamento dessa vela aqui, porque ele não seguiu o fluxo, tá? Ó, perceba aqui, ó, essa quinta vela, né, quarta vela, quinta vela. Ó, ela testa a simetria aqui de pavio, tá? O pessoal chama desinstalação, tem vários nomes, tá? Mas é uma simetria. Essa simetria, ela forma uma espécie de uma micro-resistência, certo? A quinta vela, ó, ela testa, não teve força para subir, e ela acaba retraindo, ela fechou, observa aqui, ó, ela fechou travando o corpo dela nessa linha da simetria, tá? E ó, observe aqui que ela não tá, o volume ele tá contido, tá? Nesses dois pontos aqui, ó. Você tem corpos diferentes com volumes iguais, certo? Aqui você já tem uma discrepância, tá? Aqui ela já te demonstra uma anomalia de esforço e resultado. Então aqui você teria a validação de uma leitura de put para essa, no caso para a sexta vela, se ela abrisse e desse o piquinho de vela para cima, tá? Aí você joga para baixo. Perfeito? Aqui era essa observação que eu queria passar. Deixa eu só ver se entrou alguém. Vamos lá para a projeção. A projeção do Okoi é mesmo as explicações do Oco, tá? Só que ao contrário, certo? Ó, projeção, né? Você vai fazer o traçamento da altura da cabeça até a linha do pescoço. Tá? A mesma explicação que eu passei lá para o Oco se aplica aqui, só que é o inverso. Tá? Aqui, ó, perceba aqui o seguinte. Ó. Você tem aqui ó, a linha do pescoço, certo? Que é os dois topos. Você tem aqui a cabeça, né? Que foi o fundo mais baixo. Você vai fazer a projeção ligando esses pontos e após o rompimento você vai replicar ele, tá? Para ter uma noção de até onde pode estar indo. Vamos para as explicações. Aqui também forma um pivô, né? Só que aqui no caso é o pivô de alta. Essa segunda estrutura aqui, tá? Ele faz uma primeira estrutura, não consegue seguir para baixo, ele faz uma segunda estrutura para corrigir para cima, tá? Aqui ó, vamos para as explicações. Aqui a gente já tem visualmente identificado um Okoi, certo? Aqui nós fazemos o traçamento da linha, né, do pescoço. Aqui eu marquei o corpo e o pavio, tá? Só para ficar demonstrado mesmo. Eu costumo marcar só o corpo, tá? Porque automaticamente já sei que a linha do pavio ali ela tem espaço para ser trabalhado, tá? Você faz a projeção, né? Aqui eu marquei aqui da ponta aqui do pavio da cabeça até na linha do pescoço, certo?
Aí você replica, ó, essa vela aqui rompeu. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Ó, essa aqui é a minha vela do rompimento, certo? Ó, perceba aqui, ó. Ela está com alto volume em relação às velas anteriores, tá? E aqui embaixo, ó, esses volumes aqui tá contido, esses dois, ele está um pouquinho maior, certo? Porém, eu quero que vocês observem os seguintes pontos. Ah, mas por que ele já não foi, não buscou, assim, pela nossa projeção, o preço teria que vir aqui, certo? Ó, percebam que ó, o preço corrigiu nesse ponto, e ele corrigiu nesse ponto, e aqui ele seguiu uma tendência de baixa. Ele não chegou até a minha projeção aqui, ó, até onde seria o alvo, certo? Por que aconteceu isso? Vamos para as explicações aqui. Vocês lembram que eu falo, tá? Em todas as lives eu reforço isso, que você tem que observar o passado recente do gráfico, principalmente os pontos de travamento, certo? Ó, aqui de imediato eu tenho esse fundo, certo? Ó, perceba que essa minha vela do rompimento testou, retraiu, ó, testou, retraiu, desceu. Porém, ó, mas logo aqui atrás eu tenho uma taxa dividida, tá? Perceba que essa velinha aqui, ó, ela fechou praticamente em cima da minha taxa dividida, tá? Não ficou perfeita a marcação, mas dá para entender, né? Aqui aconteceu. Como, ó, eu tenho duas marcações. Deixa eu só mudar aqui. Vou fazer um retângulo para vocês entenderem. Ó, eu tenho esse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá? Acho que ficou melhor marcado. Vocês estão vendo que eu tenho, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, perceba que eu tenho dois pontos de travamento, certo? Ou de defesa, muito próximo um do outro. Por isso que ela fez essa pequena acumulação, tá? Ó, ela acumulou nesse ponto aqui, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ela acumulou nesse ponto e veio a ser rompido aqui com essa vela, com esse comando de alta, tá? Ele tentou subir de novo, certo? Ele fez essa impulsão de alta, porém aqui já começou de novo, ó. Testou, retraiu, né? Ficou doji, testou, retraiu. Por quê? Porque aqui eu tenho duas travas também, tá? Eu tenho esse topo mais atrás e eu tenho esse topo mais aqui na frente. Deixa eu tirar aqui essas marcações para eu marcar só aquele topo ali para vocês entenderem. Ó, eu tenho esse topo com outro topo ali mais recente, ó. Vocês estão vendo que eu tenho duas regiões de marcação, uma na cola da outra. Ó, eu tenho essa barreira e eu tenho essa barreira aqui, ó. Que rompeu, trabalhou, mas ele vai penar para romper duas barreiras, uma na cola da outra. O que aconteceu? Ele fez uma pequena acumulação, ele não teve força para subir, ele desceu, tá? Aí ele voltou a trabalhar essa parte aqui embaixo. Sempre quando vocês forem fazer projetar preço, tá? Não é só projetar o preço e sair dando entrada, tá? Vocês têm que sempre olhar a questão do travamento aqui, né, no passado recente, tá? Para ver até onde pode estar indo ou não. Eu quero que vocês agora observem essas duas situações. Ó, observa aqui, ó. Cadê a... Ó, observa aqui a questão do oco. Ó, eu só tenho essa trava, ele vinha de baixa, certo? Esse aqui foi meu fundo mais baixo, tá? Aqui para trás nessa linha aqui eu não tenho mais nada segurando meu preço. O que acontece? Essa vela aqui rompeu, além de romper minha estrutura, minha figura gráfica, ela rompeu esse fundo aqui mais recente, tá? Por isso que aqui respeitou a projeção do preço e deu para dar duas entradas, daria para dar duas entradas aqui seguindo a questão da projeção que seria até nesse ponto, certo? Aqui eu percebo que eu não tenho nada travando, tá? Aqui no Ocoia é ao contrário. Percebam
eu tenho um preço aqui atrás, eu tenho regiões, ó, formou o padrão aqui, certo? E ele vai subir. Porém, ó, nessa região que ele tem que trabalhar, que é aqui para cima, ó, desse ponto aqui, aqui para cima, certo? Eu tenho travas, tá? Eu tenho de imediato que eu tenho essa trava, eu tenho essa trava, tá? Lá para cima, rompeu, beleza. Mas até chegar na onde foi projetado o meu preço, eu tenho mais dois travamentos ou duas defesas, tá? Sempre observem isso. Pessoal, em relação a essas figuras gráficas, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou tá tudo certo aqui? Que hoje, na verdade... Pode falar, Jordano. Pode falar. Tinha gente falando aqui. Eu acho que a gente tem que praticar, né? Porque é muita informação. E olha que é só dois padrão, viu? Exatamente. E você se confunde muito porque ele sobe em velas, né? E, Isso. pelo menos para mim, né? Ele sobe em velas aí acaba confundindo, mas eu vou dar uma olhada. Existe alguma forma da gente facilitar essa visualização ou tem que praticar mesmo? Não, olha, eu acho que dos padrões gráficos que eu mais demorei assim para fazer identificação visual no gráfico foi o ombro cabeça ombro, viu? Mas depois que assim, você consegue se adaptar, né, na identificação dele, aí vem embora, tá? Ou o fractal ele ajuda Isso é muito. fato, né? Oi? Isso é fato, né? Depois que alinha a vista, Sim. ele ajuda bastante. Ó, perceba que ó, o fractal ele te ajuda muito na identificação visual, tá? Mas tem situações que ele vai estar assim, ó. Ó, aqui ficou mais alto, aqui ficou mais baixo, e aqui ficou mais alto. Né? Então você já tem aqui, então visualmente você já tem um ombro, cabeça, ombro invertido, certo? E aqui ó, tenho esse topo, né? Só que esse topo aqui está mais alto que o anterior, e esse aqui já está mais baixo, né? Então aqui, opa, espera aí, já tem um oco. Assim, o fractal ele te ajuda na identificação. Verdade, né? Uhum. Boa. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Ou tá tudo certo? Hoje a gente iria trabalhar mais essas duas figuras gráficas, tá? É o Oco e o Okoi. Eu quero que vocês depois, se puderem, assistam a live, né, e estudem o material para a gente estar acompanhando, certo? E vão treinando, tiram um dia, 2 dias para treinar só a visualização na identificação do gráfico, tá? Você pode printar e ir fazendo o desenho por cima, certo? Para fazer a identificação, até vocês conseguirem identificar sem precisar estar marcando, tá? Boa, boa. Alberisson ia fazer pergunta? Eu ia perguntar se teria como enviar esse PDF aí no grupo pra gente. Ele tá lá no grupo. Antes da live eu sempre subo o material antes, depois que eu faço a Ah, live. é? Beleza, beleza. Quando eu entrei, eu não olhei não que estava no grupo já não. Mas Ah, obrigado sim. aí. Nada. Tá lá. Depois você dá uma olhadinha Valeu. lá, tá lá. Tá? Valeu. Bom, pessoal, então era isso aí mais 2 lives a gente já encerra os conteúdos, tá? Então obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa noite. Boa Obrigado, noite, João. João. Boa noite. Gratidão. Valeu, obrigado. Obrigado aí.